Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Agora vocês assistirão a entrevista que eu realizei com o diretor Eduardo Morotó, responsável por A Morte Habita a Noite, a sua estreia na ficção em longa-metragem que esteve presente na programação da 15ª Mostra Cine BH, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Se você curtir o conteúdo, por favor, se inscreva no canal e até a próxima atualização. Eduardo, eu quero iniciar o nosso papo primeiro querendo saber sobre a sensação que é debutar em longa-metragem de ficção nessa situação tanto complicada que estamos vivendo. Eu pergunto isso porque, ao contrário de muitos realizadores, você conseguiu ter a oportunidade de, ao menos, exibir esse filme presencialmente ano passado, né, no Cine Ceará. Então, me pergunto Uhum. como que está sendo a trajetória do seu filme dessa maneira híbrida, né? Dessa possibilidade de conseguir encaixar alguns festivais presenciais, mas também fazê-lo à distância, como foi agora no caso do Cine BH. Tá bom. O primeiro, Alex, prazer tá trocando essa ideia contigo. Pô, parabéns aí pelo site, Cine Obrigado. Resenhas. E então, velho, a gente conseguiu exibir o filme no cinema, no Cine Ceará, e também ele passou num dos últimos festivais presenciais antes da pandemia, que foi em Roterdã, que também foi uma sessão presencial, né? Foi a estreia dele. E aí, quando a gente voltou do festival, começou a pandemia, e aí muitos outros festivais foram adiados. E aí foi bem interessante a proposta do Cine Ceará em fazer o festival híbrido, porque eu acho que o filme, no caso do A Morte Habita a Noite, eu acho que ele é um filme que ele é mais completo visto no cinema, tá ligado? Que é um filme mais sensorial, tal. Então foi massa, assim, poder exibir no Cine Ceará, lá no Cine Teatro, né? Que é um, que é um cinema lindo. E a gente também teve a oportunidade de exibir também presencial no Festival do Rio, que foi também, acho que rolou em agosto, que foi também no cinema. Então, a gente acabou tendo esse privilégio de ter algumas sessões presenciais assim com o filme. Mas assim, foram também super interessante também essas exibições online, porque dá para muita gente ver ao mesmo tempo, né? Enfim, gente do país todo, de todas as cidades ao mesmo tempo. E a gente recebe um feedback bem caloroso também por isso, né? Porque muita gente assiste, então também tem, né? Tipo seu lado bem positivo, assim, os festivais assim acontecendo de forma online também. Uhum. Entrando agora em A Morte Habita a Noite, uma coisa que eu gosto muito no seu filme foi reconhecer várias características do universo do Charles Bukowski e no final me deparar já nos sinais que de fato você se inspira no universo literário dele. Gosto muito enfim, dessa escolha de explicitar essa inspiração. Diante disso, tem interesse em saber o seu contato com os contos e com os romances do Bukowski e se, de certa forma, isso também influenciou a produção dos seus curtas que vieram antes desse debut em longa-metragem. Então, na verdade, o filme, né, o longa, é consequência do curta, que chama Quando Morremos à Noite, Uhum, e foi um curta que eu fiz em 2011. uhum, E essa inspiração, essa livre inspiração no Bukowski aconteceu também de uma forma muito por acaso, porque o filme, o Quando Morremos à Noite, o curta, ele é fruto de um prêmio do Festival de São Paulo, do Festival de Curta de São Paulo, uhum, chama Prêmio Revelação, que eles dão oportunidade, né, para na época eu era estudante de cinema e eles dão oportunidade para me deram a oportunidade de fazer um outro filme, né? uhum, Deram vários recursos, tal de para produção, para finalização.
Sendo que eu tinha que mandar uma história, um roteiro, algo assim, dentro de poucos meses, assim, para eles avaliarem. E na época eu não tinha nenhum roteiro pronto. E aí eu lembrei do conto A Mulher Mais Linda da Cidade. Aí resolvi adaptar, porque os meus curtas anteriores eram curtas que eram mais imagéticos, sabe? Que, enfim, referências de filmes, por exemplo, do Tarkovsky, do Sokurov, do Kieslowski. E eu queria passar a ter uma experiência mais com atores, com diálogos, sabe? Algo mais assim de carne e osso. Então, assim, me veio o conto do Bukowski e me veio essa ideia de tentar fazer um filme que fosse mais de mise-en-scène, mais de diálogos, assim. Então, eu adaptei o conto, a organização do festival aprovou o roteiro, e aí eu fiz o curta, e o curta deu muito certo, né? Passou para muitos festivais e tal. Até que um produtor, né, que é o Léo Mack, ele me procurou e a gente juntos tivemos a ideia de transformar o curta num longa. Então foi meio que assim, meio que aconteceu por acaso, sabe? Uhum. Ainda um pouco mais no universo do Bukowski, eu tenho o interesse de saber se foi fácil para você visualizar de certa forma ou traduzir o que de certa forma te inspirou nos contos nesse contexto, nessa realidade brasileira, no sentido dos cenários decadentes que você explora, das mulheres que você constrói. Como que foi, no caso, de fazer essa transposição em relação às imagens, uma vez que o Bukowski era americano e você está trazendo isso para um contexto brasileiro e contemporâneo? Então, primeiro o que mais o filme é mais como o personagem do Raul, né? Como se ele fosse um cronista ali que ele está falando sobre essas mulheres que ele conheceu, né? Sobre essas personagens femininas que ele conheceu. E o que mais me interessava era também falar sobre essas personagens femininas, assim. Então, o filme é muito mais sobre os personagens do que sobre o Bukowski, né? Mais sobre os personagens do Bukowski do que sobre ele. Sim. E sobre a realidade brasileira, por exemplo, no centro do Recife tem muitos poetas, sabe, que vivem fora ali dos modos sociais convencionais, assim. Tem muitos personagens que parecem com o Raul, assim, sabe, escritores, poetas, músicos. Então, assim, para mim foi muito fácil visualizar esse universo, sabe, ali no centro do Recife. Uhum. De certa forma, você teve proximidade com essas figuras reais, no sentido de, enfim, entrevistá-las, abordá-las para, enfim, caracterizar esse protagonista, ou você fez mais um trabalho de observação mesmo desse cenário, desse contexto com essas figuras? Então, assim, eu tive contato e relação com vários personagens, né, lá do centro do Recife para para ajudar na composição, sim, dos personagens, inclusive quando o ator foi para lá, que a gente começou a fazer os ensaios, eu também fiz questão que ele conhecesse alguma dessas figuras, que inclusive viviam por lá, pela Praça do Sebo, onde o filme foi feito, uma das locações do filme. Então, eu quis, sim, de alguma forma, ter uma aproximação com essas figuras, com esses personagens reais, e também onde o filme foi rodado, na pensão, onde é o quartinho que o Raul vai morar depois, e onde também é a casa dele e da Lígia, do começo do filme, ele foi todo feito numa pensão que fica ali próximo ao Pátio Santa Cruz, que vivem personagens como os personagens do filme também, sabe? Hum. Então, o tempo todo ali a gente estava convivendo com personagens reais que eram parecidos com os personagens do filme. Você pode, Eduardo, falar um pouco mais agora sobre a escalação do Rony Vilela, porque, de certa forma, é uma presença que depende muito ali para o sucesso do filme, porque é um protagonista do qual você
estar acompanhando a cada instante ali, e também imagino que foi um trabalho de composição bem denso para ele. Então, vocês já tiveram algum encontro anterior a esse filme em algum outro projeto? Como que vocês trabalharam juntos para fazer esse protagonista? Então, Alex, como é o mesmo personagem do curta-metragem que inspirou o filme, Uhum, então a gente já tinha ali, de alguma forma, esboçado esse personagem, né? uhum, E a ideia, o que me fez também ter segurança de fazer o filme, por ser um primeiro longa, né? Foi muito a relação que eu consegui construir com o Rony, né? uhum, A gente ficou muito amigo depois do curta, e a gente sempre se encontra, sempre se encontrava, enfim. E quando eu comecei a desenvolver o roteiro do longa, ele também começou a participar, sabe, do processo todo. uhum, Então, durante todos os anos, ao longo dos anos que o filme foi desenvolvido, eu continuei tendo muito contato com ele. Então, de alguma forma, eu fui também ali criando um personagem para ele fazer, sabe? uhum, Então, eu acho que é uma criação muito minha e dele, o personagem também. E, e ele também, assim, ele é um ator que ele se identifica muito com personagens que vivem fora desses modos sociais mais convencionais, tal, como é o Raul. Então, ele, sabe, para ele é algo que faz parte do campo de estudo dele, de pesquisa dele também, de personagem. E ele também é escritor, o Rony também é escritor, sabe? Então foi algo que a gente foi construindo ao longo de muito tempo juntos. E eu sempre mandava as versões do roteiro para ele ver. Também tinham muitas referências dos filmes do Cassavetes, que a gente também passou a assistir juntos, sabe? Então foi uma construção que foi assim acontecendo também junto com a construção da intimidade que eu fui passando a ter com ele, sabe? uhum. Uma curiosidade também que eu tenho é como foi o seu trabalho de imersão, né, no elenco como um todo? Eu tenho muita curiosidade de saber se vocês já chegaram filmando naquele ambiente ou você foi um diretor em processo de pré-produção que ensaiou muito com cada presença do elenco, se eles já conviveram naqueles espaços antes de você realmente iniciar as filmagens, porque, enfim, produção independente tem uma diária tem um cronograma bem curto, então às vezes não dá para você ter esses privilégios em relação a ter muito tempo de ensaio, principalmente nos espaços que você vai habitar ali, né? Mas eu me pergunto se, enfim, se você teve essa oportunidade de ter uma imersão maior com todo o seu elenco nesses espaços, ou se não, já foi uma coisa que já iniciou as filmagens com todo mundo lá preparado e tudo mais. Então, como eu já conhecia a Mariana, eu já tinha uma relação de amizade com ela, o Rony também, eu só não conhecia, não tinha muita proximidade com a Rita Carelli e com a Indy Vasconcelos, que faz a Cássia. Uhum, Então, assim, com o Rony e com a Mariana, a gente sempre fazia encontros na minha casa mesmo, assim, sabe? Bem antes do filme de entrar em produção, a gente encontrava, a gente lia o texto junto, a gente via filme junto. Então, isso já era um pouco uma construção ali, né, de uma relação e tal. uhum, Mas, assim, para o filme mesmo, assim, é, foram, acho que 3 semanas de ensaios uhum, só, tá ligado? E eles chegaram, assim, eu acho que mais ou menos uma semana antes, assim, da gente filmar. Então, eles foram nas locações, sabe? Eles de alguma forma ali tiveram uma pequena vivência, assim, com os lugares antes da gente começar a filmar. uhum.
Eduardo, deixa eu me A Indy, que é a Cássia, ela é do Recife, então ela conhece bem também aquele universo. Entendi. Antes de me despedir, eu quero saber duas coisas. A primeira é em relação se existe uma previsão para a Morte Habita a Noite em relação ao lançamento comercial, porque eu vi que ele já tem uma distribuição, né? Ele passou, já está há um ano nesses recursos de festivais, eu vi que ele já tem uma distribuição segurada. Então eu queria saber se já existe uma data para ele ir aos cinemas ou de repente ir para plataformas de streaming. E a segunda é sobre um segundo projeto que eu vi que você está envolvido, que também é de longa-metragem. Eu tenho curiosidade de saber um pouco mais sobre o argumento dele, se também transita muito nesse universo que você retrata aqui. Então, quem vai fazer a distribuição do filme é a Vitrine Filmes, e a previsão é no começo do ano que vem. Uhum. Eu acho que até lá, eu acho que as pessoas vão estar um pouco mais à vontade, né, na sala de cinema e tal. Então, acho que é acho que é um bom momento, talvez, né, para lançar assim nos cinemas. E sobre o próximo projeto chama Irmãos Caraíba. Eu acho que ele deve entrar em produção no ano que vem, segundo semestre do ano que vem. E fala um pouco sobre migração nordestina nos dias de hoje, sabe? É sobre um grupo de garçons que vive na Baixada do Rio e trabalham assim, tipo, no na Presidente Dutra. E o filme vai refletir um pouco sobre esse tema. Eduardo, perfeito. Foram essas as questões. Obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pelo filme, gostei muito dele. E sucesso aí com a trajetória dele e também com os próximos projetos. Valeu mesmo. Pô, que massa, velho. Eu que agradeço. Aí um abraço aí para você, para todo mundo aí que vai nos assistir. E é isso, velho. Tamo junto. Qualquer coisa, só falar. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Valeu, abraço.